Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre campo elétrico. Essa aula é a terceira aula do curso de Física 3 para os alunos de meio ambiente, tá? Terceiro ano de meio ambiente. Nós já vimos que corpos eletrizados podem se atrair ou se repelir, a depender do sinal das cargas elétricas. Vimos que cargas que possuem o mesmo sinal se repelem, enquanto cargas de sinais opostos se atraem. Vimos também que esta interação ela ocorre através de uma força, a força elétrica ou força coulombiana. Hoje, nós vamos continuar com o nosso estudo, estudando e trabalhando ainda nas consequências dessas definições e procurando entender por que a força elétrica ela atua sobre dois corpos que não estão em contato um com o outro. Se você observar, isso ocorre de maneira similar com a força gravitacional. Tá bem? Então, vamos lá, vamos estudar campo elétrico. Bem, pessoal, eu não posso falar sobre campo elétrico sem antes fazer uma breve revisão sobre forças, em especial sobre os tipos de força, tá? Nós aprendemos lá em Física 1 que existem forças que são chamadas forças de contato, como a força normal, por exemplo, a força de atrito, a força que você exerce em uma cadeira para empurrá-la ou puxá-la, tá? Essas são forças de contato. Por quê? Porque para alterar o estado de movimento de um corpo, é necessário que haja um contato entre este corpo e outro corpo, tá? E as chamadas forças de campo, onde os corpos interagem, mas não estão se tocando. Eles possuem uma distância fixa um do outro. Um exemplo de força de campo que nós estudamos no segundo ano é a força gravitacional. Por exemplo, a Terra e a Lua estão a uma distância bem grande um do outro, mas sabemos que a Lua orbita ao redor da Terra, na verdade ao redor do centro de massa dos dois astros, devido à interação gravitacional. Da mesma forma, nós vimos na aula anterior que as cargas elétricas se atraem ou se repelem e não estão em contato entre si para se atraírem ou se repelirem, de modo que a força elétrica também é uma força de campo. Então, a primeira conclusão que a gente tem, baseada no que nós aprendemos no slide anterior, é que a força elétrica é uma força de campo, ou seja, não é necessário que os corpos estejam em contato para estarem sujeitos a forças elétricas. Basta que estes estejam carregados com cargas elétricas. E como eu vou entender o campo elétrico? Vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional. Como é que a gravidade atua nos corpos? Um satélite, ele orbita ao redor da Terra por conta de sua interação com a gravidade da Terra. É como se a ação da gravidade da Terra modificasse a trajetória do satélite no espaço, mudasse o caminho que ele percorreria se a Terra não estivesse lá. Como é que isso ocorre? Através de uma força de interação entre o satélite e a Terra. Se a Terra não estivesse lá, não existiria essa força. Então dizemos que a Terra gera um campo gravitacional no espaço ao seu redor e que este, ao interagir com o satélite, tá, torna existente a força gravitacional.
É como se o campo gravitacional modificasse a trajetória dos corpos que passam no espaço que o cerca. De maneira similar, uma carga elétrica, ela modifica as trajetórias das cargas elétricas que estão próximas a ela. Através de quê? De forças eletrostáticas. Como se dá isso? Na região do espaço, nas proximidades da carga Q, existe um campo, o campo elétrico. Se eu colocar qualquer carga nessa região do espaço, ela vai interagir com o campo elétrico da carga Qzão, e isso gerará uma força elétrica que atrairá a carga menor, se esta for de sentido oposto, ou irá repeli-la se esta for no mesmo sentido de Qzão, como esquematizado na figura. Bem, pessoal, com base nisso, eu tenho algumas considerações sobre o campo elétrico em si. Então, o que seria o campo elétrico? O que o campo elétrico nos mostra? Ele nos mostra a influência elétrica de uma carga, tá, no espaço em volta dela. De modo que cargas elétricas, elas criam campo elétrico. Ok? Então, aqui na figura você tem uma carga aqui positiva e toda essa região ao redor dela está sendo influenciado pelo campo elétrico gerado pela carga Q. Isso significa que se eu botar uma segunda carga Qzinho aqui, também positiva, ela sofrerá uma força elétrica devido ao campo da carga Qzão. E essa força tenderá a afastar essas duas cargas. Isso nos faz concluir que, assim como cargas elétricas criam campos elétricos, cargas elétricas também sentem campos elétricos. Então, eu posso utilizar essas duas frases para definir o que é campo elétrico. Então, é isso que nós faremos agora. Primeiro de tudo, pessoal, se o campo elétrico está relacionado com força elétrica e força elétrica é um vetor, então campo elétrico também é um vetor, tá? E para encontrar esse vetor campo elétrico, nós utilizamos uma carga elétrica de valor conhecido. Suponha que eu quero encontrar o campo elétrico associado com a carga de fonte Qzão. Para encontrar esse campo elétrico, eu uso uma carga elétrica de valor conhecido e coloco ela nas vizinhanças da carga-fonte. Isso vai fazer com que essa carga Qzinho sinta uma força elétrica. E se eu quiser descobrir o campo elétrico associado, basta eu dividir esta força pela carga elétrica de valor conhecido. Ou seja, em outras palavras, campo elétrico é um vetor definido como o vetor força elétrica sobre uma carga de prova dividido pela carga de prova. Então, guarde essa informação. O campo elétrico é um vetor definido por essa expressão, força elétrica dividido por carga, ok? Uma carga de valor conhecido. Todo vetor ele possui três propriedades: módulo, que é a intensidade do vetor, direção e sentido. O módulo do vetor campo elétrico é definido como sendo o módulo da força elétrica dividido pelo valor da carga, sem considerar o seu sinal. A sua direção
é a mesma direção da força. Se a força é horizontal, o campo elétrico é horizontal. E o seu sentido depende, tá? Se a carga de prova é positiva, o seu sentido é igual ao sentido da força. Se a carga de prova é negativa, o sentido é oposto, ou seja, como indicado nessa figura aqui, ó. Observe. Quando a carga de prova é positiva, força elétrica e campo elétrico são paralelos. Quando a carga de prova é negativa, força elétrica e campo elétrico são antiparalelos. Geralmente as pessoas usam cargas de prova positivas, pessoal, mas aqui, em algum momento do nosso curso, eu posso usar uma carga de prova negativa. Além disso, a unidade de campo elétrico no Sistema Internacional de Pesos e Medidas é o Newton por Coulomb. Então, vamos agora aplicar nosso conhecimento para calcular o campo elétrico de uma carga pontual. Considere uma carga pontual e a gente quer o campo elétrico no ponto P associado com essa carga. Essa carga ela é positiva. Supondo que a carga de prova também é positiva, sabemos que força e campo elétrico terão o mesmo sentido. Então, a força elétrica apontará para fora, o campo elétrico apontará para fora. Na verdade, o campo elétrico associado com cargas positivas sempre aponta para fora, enquanto o campo elétrico associado com cargas negativas sempre aponta para dentro. Ok? Para calcular o campo elétrico, eu preciso da força elétrica. E nós sabemos que a força elétrica entre duas cargas pontuais é dada por constante eletrostática, carga Q0, multiplicado pela carga de prova Q, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Isso é a força coulombiana. Mas sabemos também que campo elétrico é força dividido por carga. Portanto, qual é o campo elétrico em módulo de uma carga pontual? Constante eletrostática multiplicado pela carga dividido pela distância ao quadrado. Acabamos de perceber que assim como a força elétrica cai com o quadrado da distância, o campo elétrico também possui essa mesma característica. De modo que a curva do campo elétrico ela é assim, com uma única diferença. O campo elétrico na origem, tá? Se eu quiser calcular um campo elétrico no ponto, por exemplo, em um ponto localizado aqui, eu vou chamar de ponto A, tudo bem? O campo elétrico nesse ponto é zero, tá? Calcular o campo elétrico de uma carga pontual no campo onde ela está localizada dá zero. Mas em todos os outros casos, o campo elétrico associado com a carga pontual, o seu módulo, ou seja, a sua intensidade é calculada usando essa expressão aí. E se eu tiver duas ou mais cargas? Como eu falei para vocês, campo elétrico é um vetor. Então, quando eu tenho duas ou mais cargas, eu uso a regra do paralelogramo e calculo o vetor soma do campo elétrico. Aqui nós temos três casos: duas cargas positivas, duas cargas negativas e uma carga positiva e uma carga negativa. Se você tem alguma dificuldade com vetores, eu peço que você entre em contato comigo, ok? Eu tenho material sobre vetores e eu posso disponibilizar para você. Existe uma ideia que é muito interessante
para que estudar campos elétricos, ok? Um conceito, na verdade. Este conceito é o conceito de linhas de força, tá? As linhas de força, elas indicam a presença de campo elétrico em regiões do espaço. É uma abstração, tá? Criada pelo homem para representar o campo elétrico no espaço. Uma representação geométrica. Então, o que as linhas de força elas nos fornecem? Elas nos fornecem a direção e o sentido do campo elétrico em uma dada região do espaço. Então, se eu quiser, por exemplo, o campo elétrico nesse ponto aqui, essa linha de força me diz que ele vai apontar nessa direção. Então, as linhas de força elas me dão sentido e a direção do campo elétrico em todo o espaço. Para uma partícula pontual positiva, as linhas de força sempre vão sair dela, tá? Elas vão se afastar. Elas são linhas de afastamento. Para uma partícula negativa, nós teremos linhas de aproximação. Tudo bem? E se eu tiver um dipolo elétrico? O que é um dipolo elétrico? É uma partícula positiva e uma partícula negativa. As linhas de forças elas saem da partícula positiva e vão até a partícula negativa. Ok? Esta é a primeira aula sobre campo elétrico. Eu vou encerrá-la por aqui. Associado com essa aula, eu também vou jogar um link de uma simulação do PET Colorado, onde vocês vão poder visualizar as linhas de força, tá? E já vai estar descendo a segunda aula sobre campo elétrico. Tá bom? Forte abraço a todos.